Vamos falar agora sobre o impacto do texto atual da reforma tributária sobre os municípios e a mobilização municipalista que foi organizada pela Confederação Nacional dos Municípios para falar, e reagir sobre esse texto da reforma tributária que avançou na Câmara dos Deputados e está lá para análise no Senado. Quem vai conversar com a gente é o secretário da Fazenda de Blumenau, César Poltronieri. Muito obrigado, secretário, pela visita aqui. Seja bem-vindo na Itaberá. Tá bom, muito obrigado, Jorge. Um bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma honra para mim poder conversar um pouquinho sobre esse assunto e contar, como é que foi esse evento aí da semana passada em Brasília, da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, aí falando um pouco da reforma tributária e as perspectivas de futuro. O que mais está incomodando os municípios, hein, secretário? Olha, Jorge, na verdade a reforma tributária sempre é um tema complexo, já vem sendo discutido há 30 anos, Ela é necessária, ninguém é contrário, nenhum município é contrário à reforma, acho que o modelo de simplificação ele tem que existir. Hoje são muitas normas, regramentos e normas jurídicas da qual o município tem que ficar atento para efetuar o pagamento dos seus impostos, mas o que os municípios mais têm pedido e têm defendido agora, principalmente no Senado, e também junto aos deputados, na Câmara de Deputados, para não perder a autonomia, não perder o que a Constituição deu para os municípios, que é para legislar sobre os seus tributos. Há risco disso acontecer, Claro, secretário? A reforma tributária hoje ela cria o CBS, que é uma junção do IPI, do PIS e do COFINS, e também ele através do IBS, que é uma junção do ISS, que é o imposto municipal, e do ICMS, que é um imposto estadual. Nesse caso, para gerir o IBS, vai ser feito um conselho deliberativo nacional, formado de 27 membros dos estados e 27 membros do município. Desses membros, 14 têm voto igualitário e 13 é por nível populacional. Então, os municípios maiores têm um peso maior de decisão, que são basicamente os que sofrem com a maior demanda. Blumenau, por exemplo, se encaixa muito nesse sentido. Então, a defesa é o quê? Para que a gente não perca voto, que a gente não perca autonomia. Hoje o ISS no município, daqui a mais ou menos uns 2 anos, ele vai ultrapassar o ICMS, a cota parte do ICMS, em termos de arrecadação. E o ISS em si é de total autonomia do município a deliberação da alíquota. Então ele pode variar de 2% a 5%, dependendo das atividades. O que eu quero falar com isso? É que um município, por exemplo, como Blumenau, que é um polo de tecnologia, hoje nós conseguimos aí instituir uma alíquota mínima de 2%. Por quê? Para incentivar que as empresas de tecnologia fiquem aqui, para incentivar, fomentar o comércio local. Tem vários outros setores também, o médico hospitalar, setor de turismo também, que a cidade vem investindo muito forte nisso, da qual a gente consegue incentivar esses segmentos. A partir do momento que o município não perde um pouco o peso de voto e deixa com que o Estado, ou até mesmo a União, mas nesse caso do Conselho Deliberativo, o Estado, comece a legislar sobre demandas do município, o Estado vai realmente pensar naquilo que é mais vantajoso para ele, Como o município hoje, cada município faz esse regramento de lei, os estados também vão fazer isso. Então, isso é perigoso no sentido de que o Estado não sabe como funciona a dinâmica cultural do município. Ele tem uma noção de forma macro, mas não sabe não sente a dor aqui, ele não sabe qual que são as minhas demandas prioritárias e nem a do prefeito. Então, com isso, ele pode legislar de forma incorreta, dando benefício para alguns segmentos que não são tão benéficos ou atrativos para o município. Para que o nosso público tenha uma visão bem clara do que a gente está falando, secretário, hoje o ISS-QN é recolhido no município, esse dinheiro entra e fica no caixa do município. Nessa proposta atual, nesse texto inicial, digamos assim, aprovado na Câmara dos Deputados, o município recolheria esse imposto, mas entregaria para o Estado, que depois devolveria para o município, através de um conselho que vai decidir quanto desse
bolo total entre todos os municípios, cada um vai receber? Exatamente. Ou seja, vocês perdem a autonomia sobre um imposto que é municipal, né? E hoje o principal imposto, junto com o ICMS, que é o estadual. Exatamente, Jorge, exatamente essa fala. O que acontece é que hoje a gente pode legislar, aprovando a lei, obviamente, na Câmara Municipal, que tem aí os representantes do povo, para fomentar determinados setores a permanecer no município, os setores que geram maior receita, ou para onde o município quer partir como uma característica, tornar mais desenvolvido em determinada área. A partir do momento que nasce a reforma tributária, isso vai para esse conselho, e o conselho ali ele vai também fazer voto, vai deliberar pelos municípios, mas também junto com os estados. Então, é nesse conselho que a gente tem defendido bastante, né, a permanência e o peso dos municípios, de acordo com o último texto que saiu da Câmara de Deputados para agora a votação no Senado. No encontro da semana passada, estive falando com alguns deputados e também senadores, pela equipe técnica, que a gente acaba entrando ali junto com o backstage dessas equipes, e aí falando, os senadores têm bastante conhecimento, da bancada catarinense principalmente, dessa necessidade. Porque também foi falado no evento que 51% dos municípios a nível de Brasil estão quebrados, estão no vermelho. Blumenau não foge muito dessa regra também. Nós temos muito mais demandas do que receitas propriamente ditas. Então, o modelo atual é o do ISS. O ISS é pago aqui e fica diretamente aqui, e é o imposto sobre serviço, é o imposto que mais tem um crescimento na última década. E isso não se fala só do município de Blumenau, se fala a nível de Brasil e até mesmo a nível de mundo. Nós vamos citar aqui novamente toda a reformulação que foi feita depois da pandemia 2020. Muitos setores acabaram passando por um processo de desindustrialização, onde foi segmentado e foi para a área de serviços. Nós tínhamos grandes conglomerados aqui no município, que entrava o fio, por exemplo, era processado todo o fio, e lá no final saía a camiseta. Isso a gente chama de valor agregado. Esse valor agregado vai para o Estado, através da forma do ICMS, e volta numa cota à parte. Hoje, o município de Blumenau, nessas grandes empresas, basicamente todas elas já foram embora. Ou segmentaram a sua produção, que é um procedimento normal a nível de mundo. E segmentando, o fio é processado aqui, vai para outro lugar. Então a gente tem perda no ICMS. Agora o ISS não. Cada vez mais tem mais serviços ofertados, cada vez mais o setor de tecnologia vem avançando forte nisso, vem oferecendo serviços. Esse tributo em si, o Estado tem ciência. Ele sabe que ele está perdendo a industrialização, o nascer a matéria-prima e o produto final ali dentro de uma cadeia desse processo, e obviamente tem esse olho também para o ISS municipais. Isso a nível de Brasil. Todos os estados hoje já têm essa visão. Então, é muito importante, né, que a gente consiga ainda manter essa prerrogativa municipalista de gestão desse tributo e de retorno dessas receitas o mais breve possível, né? Já tem, secretário, ou vocês imaginam, ou tem uma noção de que, se esse texto for aprovado da forma que está, qual o impacto que isso poderia causar na arrecadação do município, investimentos no município? Sim, na verdade os números, Jorge, são bem nebulosos com relação a isso. Quase ninguém tem basicamente uma noção fatídica do que vai acontecer. Nós temos aí muitas projeções e muitas entidades de classe, e até mesmo a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, que tem feito projeções. Hoje, a CNM tem uma projeção pessimista que 85% dos municípios a nível de Brasil ganham com a reforma tributária. Blumenau ganha no primeiro momento, vai receber mais recursos, 20%, em torno de 20% a mais na parte de ICMS, e na parte de ISS, aí ainda nós não temos bem o número, porque há um crescimento exponencial dessa área, mas vai ter um ganho. O problema disso é daqui a 5, 10 anos.
Como é que vai se comportar essas perdas? E será que os fundos que depois vão ser regulamentados por força de lei, né, como eles vão funcionar essa dinâmica? E a qual tempo eu vou receber o recurso que hoje vai me compensar uma perda de receita? Lembrando que as minhas despesas são diárias, né? Então, esse tipo de dificuldade, esse tipo de exercício é o que a gente tem feito diuturnamente junto com a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda, né, tem se debruçado nesse tema aí, para justamente a gente defender com vigor todas as receitas que hoje a gente já tem. Né? Então, é complexo, é um número bem difícil de colocar, mas num primeiro momento ele vai parecer positivo nos caixas. Né? 85% dos municípios, de acordo com levantamentos, projeções, lembrando aqui, não sou eu o dono da verdade, que os municípios vão ganhar. Mas o problema é em médio e longo prazo. É o futuro. É o futuro. É a cidade pensando no futuro, né? É a administração atual pensando na dificuldade das próximas. Exatamente. Que virão, né? Lembrando sempre que os municípios fazem investimento, muitas vezes contratando financiamentos, que tem que ser bancados lá no futuro. E que tem juros. E que isso depende da arrecadação, né? Olha, uma cidade como Blumenau, por exemplo, secretário. O senhor é o dono da chave do cofre. Blumenau, por exemplo, aí faz várias obras, vários investimentos e vai prorrogando esses pagamentos. E precisa ter caixa para isso lá no futuro, né? Para quem estiver na administração no futuro ter tranquilidade. Exatamente, Jorge. O que acontece? Um prefeito hoje, isso não é uma prática aqui também, né? O prefeito Mário tem dado várias missões para nós e é no sentido de achar recursos, capitanear recursos da forma mais rápida possível para aplicar em obras e investimentos da cidade. A cidade não pode esperar. Né? Eu acho que um exemplo dessa gestão é a praticidade e a prática de colocar as coisas para acontecer. A gente para um pouco de ficar só falando e faz acontecer. E a população blumenauense tem visto isso no decorrer dos últimos anos. Só que ao capitanear recursos de maneira como um financiamento fica como uma das únicas e poucas manobras que o prefeito tem para fazer, sem um aumento da carga tributária, para justamente fazer frente a toda essa questão do investimento que a gente está vendo na cidade. A despesa do município cresceu exponencialmente, e aí a gente volta a falar ali dos exercícios 2019, 2020, e a Receita não acompanhou isso. A gente tem um crescimento aí muito grande da demanda e a Receita não veio junto. Como eu falei, isso é realidade de 51% dos municípios brasileiros. Né? Os municípios menores recebem muito emendas parlamentares, acabam vivendo subsidiados muito pelo Estado e pela União. Agora, o município de Blumenau não, ele parte de políticas públicas para conseguir uma parte disso se manter através de receita e a outra parte, que é a mais volumosa e a que se torna mais efetivo, contrata empréstimo para executar questões de grandes obras aí de grande importância no município, porque o município não pode esperar. Se o prefeito fosse fazer um caixa, vamos dizer assim, um fluxo, né? Vou guardar lá numa caixinha, né, dentro do cofre do município, um volume financeiro para fazer uma ponte. Ele ia levar 20 anos para fazer uma ponte. Isso não estou falando só de Blumenau. Imagina em 20 anos como não estaria aquela comunidade no entorno daquele local que necessitava. Exatamente. Então tem que agilizar, né? Uma das grandes dificuldades e que muitas pessoas não entendem é porque na iniciativa privada as coisas são de uma forma rápido, ágeis, e no público não são bem assim. É que tem que entender todo o procedimento que tem aí nesse sentido. Secretário César Poltronieri, que é secretário da Fazenda, está falando com a gente. Estamos falando sobre o impacto da reforma tributária nos municípios, aqui em Blumenau, levando como exemplo. Bom, secretário, o senhor foi nessa comitiva na semana passada, lá em Brasília, da Confederação Nacional dos Municípios, tentando pressionar os nossos políticos, nossos representantes. E como estão as negociações agora com os senadores, né, que têm o poder de fazer alterações neste texto?
É possível avançar em uma proposta que agrade os municípios? É possível, Jorge. Tem clima para isso? O senhor sentiu lá? Senti. Na verdade, na Câmara de Deputados passou tudo muito rápido, né? Foi um nível... Parece um acordo, né? Foi tão rápido que foi. Foi como o pessoal gosta de falar, patrolado mesmo, né? Então, bota lá, depois a gente vê. Mas no Senado, não. No Senado eu senti que os senadores estão mais reticentes, até pela pressão das marchas municipais e estaduais que estão indo aos senadores e cobrando que eles tenham cuidado em não passar a reforma de qualquer jeito, né? Num primeiro momento ela é necessária, mostra-se muito prática, muito técnica, mas numa análise mais apurada, há uma perda exponencial tanto do poder e autonomia, não só dos municípios, que são os principais, eu acho, dentro disso, prejudicados, que são os que têm menos poder de barganha, mas o Estado também. O Estado também está com medo. O Estado vai perder autonomia com relação a algumas determinações da União. Então, os senadores estão mais reticentes a isso e estão tendo uma visão um pouco mais municipalista e estadual também com relação a essas demandas. O que é muito bom, né, Que secretário? é muito bom. Teve outras pautas também, né, Jorge, que foram colocadas nesse encontro ali, que a gente acabou levando também para os senadores lá, que é tão importante quanto a reforma tributária, né? Que é garantir o percentual mínimo de participação dos municípios no bolo tributário. Então, estima-se ali, pelo menos, se a gente tem alguma perda, mas que essa perda seja compensada por um fundo, né? E então, baixando de 25% desse percentual do bolo da qual os municípios vão ganhar, que o fundo acabe como se fosse um fundo garantidor. Ele compense, né? Aí a conversão da parcela do IBS estadual em cota-parte do IBS municipal também, que são tudo aquilo que vai uma parte para o Estado, né, relativo ao ICMS, que retorne também para os municípios de forma maior, de maior valor. Aí um aprimoramento também do Conselho Deliberativo, que eu já falei anteriormente, e um dos pontos principais aqui, que aí foi uma pauta de Blumenau, que eu acabei levando para os senadores, tenho defendido bastante, é que tanto o IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços, tanto quanto o CBS, ele tem a imunidade recíproca, que não seja cobrado das prefeituras, dos órgãos governamentais como um todo, aí prefeituras, secretarias de Estado e tal, que isente isso aí, porque daí o que eu consigo fazer? Eu compro uma ambulância que hoje vale, sei lá, 800 mil reais. Sem o imposto, ela vai valer 600. Eu já economizo na minha conta. O que acontece com isso? Eu diminuo a despesa. Isso seria para todos os bens e serviços que o município arrecada. Compensaria um pouco essa queda. Compensaria um pouco essa queda. Ou, se não trabalhar na imunidade recíproca, também que, se for pago essa operação, que o dinheiro que for pago ali fique no município, como acontece hoje com o imposto de renda retido na fonte, né? Todo o imposto de renda que parte ali das operações do município, o município acaba retendo do fornecedor na fonte diretamente, e isso constitui receita para o município, da qual ele deve aplicar aí saúde, educação e também no custeio da máquina pública. Isso é uma pauta muito importante que eu achei interessante defender lá e que também está sendo discutido junto com a reforma tributária. Outro ponto que também os municípios têm sofrido bastante, que foi levantado nesse encontro, é a questão dos precatórios, né, que são os judiciais, as demandas judiciais que os municípios têm que efetivamente cumprir com as suas obrigações e efetuar o pagamento. Isso é uma fila gigantesca e os municípios estão quebrando com isso, né? Nós temos uma projeção para Blumenau no exercício de 2024 aí, em gastar com demandas judiciais, da qual a gente tem que efetuar o pagamento. Isso pode ser para empresas, para pessoas físicas, para quem for, e às vezes até por uma tomada de decisão errônea do Estado ou da União com relação a determinado assunto, que acabou judicializando isso no decorrer de anos. Isso virou uma bola de neve, em torno de 16 milhões de reais para 2024. Então isso também, e é uma situação que é por força de lei. O prefeito, tanto o prefeito quanto eu como secretário, a gente não pode escolher não pagar. Entendeu? Precatório. É obrigado a pagar. Se não pagar, eles acabam fazendo a retenção direto na conta do município. É complicado. Então, indo lá, a gente
nós pedimos aí uma ajuda substancial e um custeio para ajudar essas demandas do precatório, né? Então, a gente falamos também de um aumento do FPM, né? O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Recebemos uma quantia aí de 1% sempre todo dia 10, 20 e 30 de cada mês, e temos 3 reforços anuais também. E agora pedimos mais um reforço de 1,5%, para que seja, achei até interessante a fala do presidente da CNM, que ele falou, é quase como se fosse um remédio para retirar a dor do paciente que já está na UTI, para pelo menos ele conseguir pensar melhor. Então, isso para os municípios ia dar uma sobrevida, um acalento no sentido de a gente conseguir administrar melhor e pensar um pouquinho mais para o futuro. As demandas crescem, a população cresce, os problemas aparecem, novos problemas aparecem, inesperados problemas surgem. Eu vou falar aqui, infelizmente, lembrando de uma tragédia que foi aquele ataque à creche, que acarretou uma série de ações, investimentos. Isso tem que sair de algum lugar, né? Não pode sair já do dinheiro da educação. Os prefeitos também estão trabalhando em cima disso. Não pode, tem que sair de outro local. Então tudo isso afeta, mexe com o caixa, né? O senhor, né, secretário, acaba tendo que fazer um malabarismo ali para tentar adequar tudo novamente, né? Muda praticamente todo o planejamento. Exato, nessa questão em específico ali nós tivemos um volume financeiro de aplicação grande, né? Hoje a educação em Blumenau, no decorrer dos últimos anos, a gente tem a obrigação e o percentual constitucional de aplicar em 25%, e nós estamos fazendo um exercício junto com o secretário da pasta e com a secretaria, com o Matias, né? De tentar equalizar melhor essas demandas. Por quê? Porque tem todo esse custeio com relação ao cercamento, vigilância e proteção, que é extremamente necessária, e foi dado pelo prefeito uma missão em 24 horas ali para a gente já agir com relação ao assunto. Fomos muito assertivos, modéstia à parte falando, com relação a isso, mas tudo isso é custeio. Não estava no planejamento inicial, não estava aprovado no orçamento, teve que ser retirado de uma altar e colocado. Nos últimos anos nós tínhamos gasto em torno de 25%, 25,5%, 26% com a educação. Esse ano já projetamos 29% do percentual da receita. Olha o impacto, né? E assim, eu tento segurar para não chegar a 31%. Por quê? Mas você não gostarias de que o prefeito não gostaria de investir na educação? Pelo contrário, gostaria. Mas se eu tirar da educação, quanto mais eu tiro ali, vai sair da saúde. Quanto mais eu tiro da saúde, sai da assistência social. E assim, quanto mais eu tiro de determinadas ações específicas, eu acabo deixando de entregar em outras áreas. O cobertor é curto, a receita é uma só, e aí eu deixo aqui como uma mensagem realmente que é para o locutor entender, o ouvinte entender um pouco. A prefeitura sempre tem o dobro de demanda do que propriamente a receita possa acompanhar. Isso no decorrer aí dos meus 20 anos de prefeitura sempre se comportou assim. E não tem jeito, né? Não tem jeito. Secretário, a gente não conhece o texto aprovado na Câmara dos Deputados, mas pelo que a gente pôde acompanhar, tem um item ali, alguns itens, mas um que chamou a atenção, que é a liberdade dos prefeitos poderem mexer em alíquota do IPTU através de decreto e não mais aprovação na Câmara de Vereadores, que soou assim, né, na primeira impressão, como, mas eu deixo tu pegar lá do IPTU, se tu perder muito. E isso gera uma certa insegurança daí para o cidadão, porque pode acontecer em alguns municípios o gestor perder a mão e tentar compensar dessa forma, né? Jorge, exatamente. A reforma tributária dá a característica aí de o município, o prefeito conseguir fazer toda a nova planta genérica de valores do IPTU sem uma aprovação da Câmara. Faz direto por decreto, através de uma análise técnica, claro que apresentado aos órgãos de classe e tal, mas de forma só consultiva, né? A deliberação é do município por fazê-lo. Mas eu posso falar aqui que essa questão de revisão da planta genérica de valores, ela deve acontecer dentro dos próximos anos, independente como reforma ou não,
porque já é um pleito de muito tempo, né? Vamos ver, o cálculo de IPTU em Blumenau, a base do cálculo de IPTU... Em Blumenau isso vai acontecer de qualquer jeito. Uma hora ou outra vai ter que acontecer, por quê? Porque a base de cálculo de Blumenau tem 40 anos, né? Hoje nós encontramos várias disparidades. Na época, quando foi criada essa maneira, essa forma de base de cálculo, o comércio e a indústria subsidiava o custo das residências, porque nós tínhamos como cultura que o valor comercial e o industrial tinha mais capacidade efetivamente de contribuição do que a pessoa que só mora lá e subsiste naquela localização. E isso já tem sido discutido a nível estadual, né? Nós temos aqui na ANVI também, né, que é a Associação do Médio Vale, do Vale Europeu, aqui que são 14 municípios, também muito cobrado pelo Ministério Público, né, para verificar as disparidades que acontecem dentro do cálculo do IPTU. Poxa, o meu vizinho tem uma casa muito melhor que a minha e paga muito menos. Aí a gente vai lá no fator de depreciação, a casa é muito mais antiga, por isso que ele paga menos IPTU. Então, essas disparidades só vão ser consertadas quando se acontece um novo IPTU. A reforma tributária está dando essa possibilidade, mas eu falo de antemão que mesmo com a possibilidade de fazer um novo cálculo do IPTU do zero, que aumente substancialmente a receita desse tributo, que hoje nós aguardamos aí para o exercício 2023 em torno de 122 milhões de reais. Vamos supor que eu consiga mais 100 milhões de reais com essa alteração. Mesmo assim, não vai fazer frente a todo o impacto e as demandas que no médio e longo prazo a reforma tributária pode trazer. Sem contar, né, nessa ação impopular que já era uma revolta. E o gestor sofre muito, né, com essa situação. Secretário, queria agradecer a participação do senhor. A gente pode falar 3 dias aqui sobre tudo isso, é muita coisa para falar, né? O nosso tempo, exato, infelizmente se esgota. Mas conforme for o avanço dessa reforma ou proposta de reforma tributária, dentro da disponibilidade do senhor, sempre é importante a gente vir aqui esclarecer a comunidade o que está acontecendo, principalmente, né? O que pode acontecer. Exato, Jorge. Me coloco à disposição de, primeiramente, agradeço a oportunidade aí à rádio de oferecer esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho desse importante tema, um tema efervescente no momento. E claro que nas cenas dos próximos capítulos, de como for avançando isso aí, é importante a gente voltar para o ouvinte para conversar. É um tema ainda que está bem nebuloso, então temos um texto base que já foi aprovado rapidamente na Câmara de Deputados, temos essas discussões e esse receio dos senadores com relação à aprovação disso tudo, mas ainda há muita água a te passar com relação a essa ponte, né? E vai longe essa discussão. Será que sai esse ano, secretário? Eu acredito que, dado ao frigir dos ovos ali, eu acredito que no final de outubro ou no máximo até o final do ano isso vai ter batido o martelo já com relação à reforma tributária. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Né? Dado não aconteça nenhum fator novo, acho que é assim que vai se desenhar. Obrigado, secretário. Uma ótima semana. Obrigado e um abraço a todos os ouvintes da rádio. Uma boa semana. César Poltronieri, secretário da Fazenda de Blumenau. Falamos sobre o texto atual da reforma tributária que está em discussão no Senado Federal.